A Voz do Trabalhador. A Voz do Trabalhador. Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui é Magno Lavínia, eu estou aqui conversando com o professor Emiliano José, que está fazendo o lançamento do segundo volume da biografia de Waldir Pires. Ele fez o lançamento do primeiro volume, esteve com a gente no programa A Voz do Trabalhador, fazendo o lançamento do primeiro volume da biografia de Waldir, e agora vai estar fazendo o lançamento do segundo volume dia 15 de agosto no Palácio Rio Branco. Professor Emiliano, Waldir Pires, segundo volume da biografia. O que é que tem de novidade nesse livro e o que é que movimentou o senhor para a construção dessa biografia em 2 volumes? Vamos, para que o nosso telespectador compreenda bem, nós fizemos em 2 volumes porque o Waldir não era possível de ser revelado em apenas um volume. Eu fui compreendendo isso conforme eu fui investigando. Eu conheço muito a história do Waldir, mas teve um processo investigativo muito grande, teve entrevistas, muitas entrevistas diretas com o próprio Waldir, filmadas, todas elas. Tive a colaboração do grande Jorge Felipe e fui compreendendo, era grande demais o Waldir, né? Por tudo que a gente sabe. E eu, no segundo volume, eu devo revelar também, eu escrevi o segundo volume e aí mandei para o editor, Zé Henrique Barreiro, lá do Rio de Janeiro, da Versal Editores, e ele me mandou de volta e disse: Emiliano, tire 500 mil caracteres. Eu sofri muito, né? Tirar 500, porque eu fiz, esse segundo volume teria 1.500 páginas. Não dava, né? Sim. Eu não tive noção. Tinha noção da grandeza, mas não tinha noção da grandeza do livro. Esse segundo volume, ele pega o Waldir a partir da chegada dele à Bahia, vindo do Rio de Janeiro. Em que ano? Em 1979, ele chega aqui à Bahia, 12 de janeiro de 1979. O ato 5 havia acabado, 10 anos depois de jogar o Brasil. Já estava jogado, mas aí numa noite terrível de terror e morte, acabou o ato 5, aí o Waldir resolve voltar para a Bahia para botar a cara na rua e ser, como foi, a liderança das oposições nessa terra. E aí eu sigo viagem com ele. Ele foi candidato ao Senado ao lado do Dr. Roberto Santos, que era o candidato a governador, e já teve ali, tendo acabado de voltar, pisar o chão da Bahia, ele teve 1 milhão de votos quase, 990 mil votos, quer dizer, era mais ou menos isso, vocês poderão ler o livro e observar. Depois de 82, que ele sentiu, foi forte até o impacto, sentiu a força do coronelismo na Bahia, né? Verdadeiro aquela época, a força das oligarquias, que eram de fato poderosas e raivosas, né? E ele então prepara o terreno e prepara de modo muito competente o terreno para disputar as eleições de 1986, a eleição de 86. O Waldir teria inaugurado em 86 aí a forma de fazer política com amplas alianças na Bahia? Eu não diria isso, porque a política, é duro as pessoas entenderem isto, a política não se faz sem alianças. É fato. Não se faz sem aliança na história. Se você está disputando
o poder e disputando eleições, você tem que fazer alianças. As alianças é você que escolhe, naquele momento e naquela circunstância. As forças políticas se aliançam por projetos políticos. E o Valdir, naquela eleição de 86, ele dizia muito claramente: eu não vim para disputar agora, eu vim para vencer e nós vamos compor com forças que garantam a vitória. E teve noção de que devia, como ele dizia, desembarcar na retaguarda adversária e trazer de lá forças que lhe dessem condições de ser vitorioso, porque só a esquerda não ganharia eleição. Isso é uma discussão que está presente hoje, amanhã, em qualquer momento. Nós temos que ter noção disso. Ele dizia: não podemos perder o rumo. Mas o nível da aliança também não comprometeu as outras partes, porque, por exemplo, o grande momento da política nisso aqui para a Bahia, um dos momentos que ficou marcado, foi a campanha do Valdir em 86, a grande mobilização da campanha, e depois a renúncia do Valdir para ser candidato a vice com Ulisses Guimarães, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Coelho assume, quer dizer... Sim, veja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A decisão do Valdir de renunciar para ser vice de Ulisses é uma coisa. A outra é a aliança que ele fez, necessária. A vinda do Nilo Coelho como vice dele foi muito polêmica, mas foi também uma decisão dele a partir da intervenção e insistência de Pedral Sampaio, que era homem da absoluta confiança do Valdir, coordenador da campanha dele, e era então um homem de esquerda, um cara da melhor qualidade, que havia sido preso em 1964, tudo que se sabia. E ele chegou numa madrugada em Ilhéus e acordou Valdir e disse: Valdir, o vice terá que ser o Nilo Coelho. Ele disse: mas Pedral já disse que é você, então. Valdir, nós vamos, é outro cara da área inimiga que nós estamos trazendo, e ele significa no mínimo 150 a 200 mil votos, não tem sentido não trazer, nós aqui estamos no comando e tal. E Valdir acabou cedendo, coisa contra a qual se insurgiu de modo raivoso o nosso companheiro Domingos Leonelli, fato que eu conto no livro. Sim, também. Ah, bom, tá lá no livro isso. Tá lá no livro isso. E o Pedral demonstrou aí quem era o Pedral, um homem grande, né? Porque ele abriu mão de ser o vice-governador para poder ampliar a aliança. Então, e você dizer depois da vitória dada, você dizia assim: não, mas não precisava. Isso é muito relativo. Muito o Valdir teve clareza: olha, eu tenho que vencer essa eleição. E admita a hipótese, vamos trabalhar então com conjecturas, que Valdir terminasse o governo dele. Não tinha jeito de ele não fazer o sucessor. Se Valdir terminasse o governo dele, era um governo absolutamente bem sucedido, e ele era um gestor muito competente, ao contrário do que os adversários costumam dizer. Agora, Valdir decidiu ali renunciar. Ele próprio está lá, no meu texto também. O Valdir, em determinado momento, naqueles dias tensos para ser ou não, renunciar ou não, ele dizia aos seus interlocutores: eu estou com muito receio de fazer isso, porque eu posso, ao entregar para Nilo Coelho, entregar na próxima eleição o poder para Antônio Carlos Magalhães. Ele adivinhava, ele sabia o que podia acontecer. Mas ele fez, eu tenho certeza, em nome da nação. Era muito grave o que estava ocorrendo no país, o risco Collor, achava que 25 governadores resolviam a eleição. E os governadores quase todos foram para Collor. E os governadores traíram, como você sabe, né? Então, é isso. Agora, eu digo, eu vou pegar 86, vou pegar toda a trajetória do Valdir, pegar a eleição fraudada de 1994, escandalosamente fraudada, e que contou com a conivência do judiciário depois dessa fraude, né? Não, do judiciário aqui na Bahia, inegavelmente. Ele participou desta fraude. Do judiciário nacionalmente também, inegavelmente. Né? Mas está contada toda essa história. Está lá no detalhe essa questão. Está lá no detalhe. Quem não lembra, o ACM elegeu ele
e o Valdec Ornelas. Valdec Ornelas, com todo respeito, era um desconhecido. E teve lugares, muitos municípios da Bahia, que Valdec teve mais votos que a CM. Para se ter uma ideia, o que era absolutamente Não, é impossível. impossível. É o rabo do balanço do cachorro. Pronto. Era impossível. Quando se viu, elegeu o Antônio Carlos está eleito, então agora vamos tirar os votos brancos, nulos, tudo e Botar passar pro Valdec. para o Valdec. Não importa que ele derrote Antônio Carlos nesse daqui. Município que teve, ele tinha tido como deputado 2 votos, aí passava para 2.000 votos. Quer dizer, são coisas quer que... dizer, não- E ele era um desconhecido na Bahia. Ali foi uma vassoura do Antônio Carlos mesmo. Como costumava dizer ele, eu elejo até uma vassoura. E ele tinha força, de fato, tanto pelo uso de instrumentos como pelo carisma particular dele. Nós não estamos discutindo que tipo de carisma. É outra, se é um carisma autoritário, se não é, mas tinha, né? De fato. Diferente do Valdec, que é um desconhecido. Cadê o Valdec? Onde é que está? Eu nem sei. também não. Porque não tem Não nenhuma, participa da roda da política. nenhuma nacional. dignidade, eu não quero nem usar essa palavra, não tem nenhuma densidade política e nem atividade política, né? Outra coisa são até qualidades, como já teve momentos de boa participação técnica. Então, eu passo pela vida do Valdir de 79 até o fim do mandato dele de vereador de Salvador. E o Valdir como vereador? O Valdir, como vereador, Já no final da cumpriu... 2 mandatos, né? Não, Um mandato? Um mandato só. Ele cumpriu rigorosamente aquilo que o povo da Bahia, da cidade da Bahia, né, como ele chamava Salvador, né? O povo deu a ele a tarefa de ser oposição, ele foi oposição, mas continuou a ser um nome nacional e o nome que falava com o povo e o nome que falava com a juventude, né? Ele cumpriu rigorosamente as tarefas da oposição, mas guardou uma característica interessante, que era não fazer um ataque pessoal ao prefeito ACM Neto, de quem ele era, obviamente, adversário. E evitou mesmo fazer o confronto pessoal com o prefeito, porque ele dizia, eu fui, aí sim, inimigo do avô dele. E pode parecer que eu esteja me reportando ao passado ao atacá-lo. E eu não quero me reportar ao passado. Eu vou tratar da minha cidade, defender os interesses do povo, defender os projetos da oposição, em vários ele foi relator. Verdade. Respeitar os adversários também, que era uma preocupação Eu ouvi dele. do Léo Prates o respeito ao Valdir Pires como vereador. Léo Prates, que é um dos grandes nomes aí do grupo do ACM Neto. Ouvi do vereador Paulo Câmara também, que é do PSDB, hoje deputado estadual, que era presidente da Câmara naquele momento. Ou seja, enfim, pessoas que estavam ali contrárias ao Valdir, mas que respeitavam muito a sua participação como vereador já no final da vida. O Valdir não foi candidato à reeleição, apoiou na época um jovem também na disputa para vereador aí, daqui da cidade de Salvador, me lembro bem também disso, é verdade. Lucas. O Lucas, que era o chefe de gabinete, uma coisa assim. Sim. Foi o candidato e apontou para a juventude. Que hoje trabalha com Wagner. Então, Emiliano, dia 15 de agosto, a partir de que horas no Palácio Rio Branco? A partir de 17 horas eu estou lá autografando. Porque normalmente eu tenho conseguido reunir muita gente nos lançamentos. É verdade, já que peguei faço. algumas filas. Para minha alegria. Eu digo que é um momento de encontro da diversidade baiana. Os meus lançamentos têm sido isso, pelo carinho que o povo tem tido com os meus trabalhos, né? Porque é uma maneira de eu continuar contribuindo com a história da Bahia. É meio presunçoso, talvez, dizer isso, né? Contribuindo para compreender um pouco a Bahia. Compreender um pouco a nossa É isso que eu tenho tentado fazer, né? Então, quero convidá-los todos, convidar todas, para estar lá, para a gente fazer um momento de abraço, de confraternização e depois da leitura de vocês uma reflexão do sobre livro. a nossa história. Um grande abraço a vocês que nos acompanharam aqui nesse vídeo. Querido amigo Emiliano, sucesso aí. E tô aqui ávido pelos novos lançamentos, que eu sei que você já tem um monte de coisa no forno. A gente vai estar sempre divulgando. Um abração. A Voz do Trabalhador.
A Voz do Trabalhador.